Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta, o segundo da nossa sexta temporada, episódio 120, cada vez mais se aproximando do 200. E hoje nós temos a honra de receber em loco Siqueira Castro, um dos fundadores do Siqueira Castro Advogados, que vai contar um pouco dessa trajetória tão bacana. Siqueira Castro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme te receber no Direito de Resposta. Prazer é meu, Renato. Uma alegria estar aqui com você. No Direito de Resposta, a gente sempre começa com a pergunta clássica, que é de planejamento de carreira. E o senhor tem uma carreira que é absolutamente sólida, ajudou a fundar o Siqueira Castro, enfim, já há muitos anos. Participou do governo do Rio de Janeiro, participou da Assembleia Constituinte, que deu luz à Constituição de 88, que é a Constituição vigente. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Bom, começou lá atrás, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, eu entrei na Faculdade de Direito com um projeto de ser diplomata, né? Seguiu a carreira da diplomacia brasileira no Ministério das Relações Exteriores. E você tinha que ter, naquela época, né, um terceiro ano de curso superior para poder se habilitar às provas do Instituto Rio Branco. Então, eu estava me preparando para o Instituto Rio Branco, fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano da Faculdade de Direito, fiz o terceiro ano, né, ainda com aquele projeto um pouco vivo aqui nas minhas ambições pessoais, né. Mas depois aconteceu o inesperado, né, por isso é que eu posso dizer que a minha carreira ela não foi muito planejada. Eu fui uma vítima benigna, né, de coisas que aconteceram simplesmente, intercorrências que eu não controlei. Primeiro foi a paixão pelo direito. Eu tive professores extraordinários na Faculdade de Direito, alguns se tornaram muito meus amigos, inclusive, né? Um foi meu padrinho de casamento, e depois eu vim ser professor titular, catedrático, na minha universidade, né, anos depois, né? Aí chegou no quarto ano, eu já comecei com aquela dúvida, puxa vida, fazer prova por Rio Branco, aí se eu entrar lá eu não saio mais, vou ter que ir para Brasília, cumprir uma carreira de serviço público, né, nas relações exteriores, será que eu vou ser feliz aí e tal? E eu estava vendo que a advocacia estava me tomando conta de mim, sabe, estava me conquistando, sabe, de uma forma assim, muito inexorável. Eu não ouvi nenhuma resistência também, porque eu estava gostando da Faculdade de Direito, né, que é fascinante sempre. Aí, quando chegou no quarto ano, eu falei, não, eu não vou para Itamaraty, não. Eu quero ser advogado. Aí, isso mudou muito a minha cabeça, né, porque eu tive que mergulhar muito no direito. Eu fui muito bom aluno na faculdade, né, até porque eu estava me preparando para uma carreira pública, né. E terminei a faculdade de Direito, né, com um desejo assim, ardente mesmo de ser advogado ou de seguir as carreiras jurídicas, né. Aí, naquele tempo, não tinham tantos escritórios, né, grandiosos como tem hoje, não tinham departamentos jurídicos das grandes empresas, tudo era em escala muito mais reduzida, né. E os concursos públicos existiam, né, de forma muito repetitiva, sobretudo nos grandes centros urbanos, como Rio, São Paulo, né, Brasília também. E logo depois que eu me formei, abriu o concurso para procurador da República, né, Ministério Público Federal, né. E os concursos também tinham muito poucas vagas, né. Eu me lembro que o meu concurso foi o terceiro concurso que o ministro Moreira Alves, né, realizou. Ele foi procurador-geral da República e realizou os 3 primeiros concursos. Foram os primeiros na carreira, porque antes os procuradores eram nomeados pelo presidente da República. O meu foi o terceiro concurso, né? Eu formei em 72, 74 eu estava fazendo o concurso. Acho que eram 10 vagas apenas, né? E a gente podia escolher, quando passava nas provas escritas, podia escolher onde queria ficar. Eu queria ficar no Rio de Janeiro, é claro, né? Só tinha uma vaga no Rio. Eu botei Rio, depois eu botei Espírito Santo, botei Minas Gerais, os mais perto do Rio, né? Depois o Nordeste, enfim e tal, né? Mas eu fui muito feliz no concurso, eu acabei tirando o primeiro lugar no concurso e fiquei com a vaga do Rio de Janeiro. E cumpri uma carreira pública. Então, a minha carreira começou muito pública, né? Depois com passagens como secretário de Estado, né? Fui chefe da Casa Civil, secretário de governo da Prefeitura, do Estado, Assembleia Nacional Constituinte, né? Como assessor, aquele grupo de professores de Direito Constitucional que o doutor Ulisses Guimarães convidou
para assessorar constituintes, chamados constitucionalistas democratas, porque tinha os constitucionalistas da ditadura também, né? E eu era daquela geração, né? Enfim, patriótica, né? Amante do Brasil e da redemocratização do país, né? Convidado pelo Dr. Ulisses Guimarães. É um nome que eu pronuncio com muito respeito e saudade. Foi um extraordinário brasileiro, notável presidente da Assembleia Constituinte, a quem o Brasil muito deve, né? Então eu tive toda essa linha pública também que foi acontecendo. Concurso de professor, né, livre docente, professor titular, porque o concurso era aberto, você não comanda o concurso, né? Convite para a Assembleia Nacional Constituinte, você não comanda também, é uma intercorrência, né, benigna, né, formidável, que acontece aí nas vidas das pessoas e dos que estiveram lá comigo, Miguel Reale Júnior, Zé Afonso da Silva. Então, foi muito bom. Mas depois eu fui privatizando a minha vida, tá? Eu estou ligado ao escritório, que hoje tem o meu nome, né? Também desde o início da profissão. Eu me formei, já estava ligado ao escritório. Não tinha o meu nome na época. E naquele tempo você podia ser membro do Ministério Público ou procurador da República na área federal e advogar, né? Respeitados os impedimentos legais. Não posso advogar contra a União Federal, né? Não posso advogar na Justiça Federal, porque eu tinha atuação na Justiça Federal como procurador da República. Mas toda advocacia privada era inteiramente permitida. A Constituição de 88 é que mudou isso, que algumas carreiras, né? A de juiz sempre foi dedicação exclusiva, magistrado nunca pôde exercer advocacia. O Ministério Público podia, procurador do Estado podia, né? E hoje tem algumas procuradorias de Estado que são consideradas incompatíveis com o exercício da advocacia, procurador da Fazenda Nacional também, né? Então eu estava ligado ao escritório, eles me convidaram desde cedo, então eu conhecia a alta advocacia, né? Concomitantemente com a experiência pública, né? O escritório era um escritório muito importante no Rio de Janeiro, tinha uma pequena sede, minúscula sede em São Paulo, né? E com muitos clientes estrangeiros, inclusive, advocacia privada, né? E como eu falava línguas, né? No meu caso inglês e francês, porque eu estava me preparando para o Itamaraty, né? Eu tinha muito boa fluência em inglês e francês, e aquilo me ajudou muito na advocacia privada, né? Então eu conciliei as duas coisas, né? Até que nos anos 90 eu encerrei inteiramente a carreira pública, né? E coincidiu com as privatizações no Brasil, com a abertura do capital, as antigas companhias estatais, empresas públicas, enfim, autarquias mesmo, foram privatizadas, né? Transformaram-se em concessionárias privadas de serviço público. Eu era professor de direito público, direito constitucional, administrativo, regulatório. Então aquilo deu um grande incentivo na minha vida, na advocacia privada. Coincidiu, né, com a aposentadoria e até com o falecimento dos sócios fundadores do escritório, que eram muito meus amigos, né? Nós tivemos uma carreira, sobretudo, de grande união, de grande coesão de visão da advocacia, da ética da advocacia, da dignidade do advogado. Eu aprendi muito com eles, viajamos muito ao exterior várias vezes, mas chegou um momento que eles esperavam que eu assumisse o escritório, né? Os escritórios no início dos anos 90, final dos anos 80, Renato, eram muito pequenos para os padrões de hoje. Talvez o maior escritório do Brasil tivesse 30, 40 advogados no máximo, e o nosso tinha 18, 20 advogados. Era grande para os padrões da época, né? Então eu pensei, bom, eu tenho que ser muito leal aí com os meus sócios, né? Agora eu estou completamente desimpedido para a advocacia, então eu tenho que manter os funcionários do escritório, né? Eu tenho que dar todo o apoio a eles, aos advogados que dedicaram a sua vida ao projeto do nosso escritório, né? Então o que eu fiz? Eu arregacei as mangas mesmo, né? E tomei aquilo, além da família, né, como um grande projeto de vida. Recriar o escritório numa época de grande recriação institucional. Tudo estava mudando a partir dos anos 90. Né? Nós enfrentamos o que eu posso chamar a você, Renato,
de um processo de americanização da advocacia. Nós saímos muito do modelo francês, que era o modelo, vamos dizer assim, da primeira metade do século XX, né, do estilo mon cher maître, né, que o advogado francês está lá no seu gabinete, no seu bureau, né, aguardando o cliente bater a porta, né, o cliente se levanta para o advogado se levanta para o cliente, enfim, uma relação de extremo respeito, extrema confiança, né, mas ninguém ia ao mercado, né. Acho até que falar em mercado de advocacia, né, é uma locução, né, muito pouco usual naquela época, né. O cliente ia ao advogado. Isso era assim na França, na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos avançaram muito na ideia de mercado, de marketing jurídico, né? Do advogado sair da sua mesa de trabalho e conquistar a clientela. Mas isso começou no Brasil, com a americanização. Os escritórios que tinham 20, 30 advogados passaram a ter 50, 100 advogados, 200, 400, 500. Nós chegamos a ter 1.000 advogados no escritório, né? Hoje nós reduzimos um pouquinho com a pandemia, né? O nosso headcount ficou melhor ajustado. Nós estamos aí na faixa de 700, 800 advogados na firma, o que é uma grande empresa para o padrão brasileiro, né? E eu observo também que essa americanização da advocacia fez, e eu tive essa percepção desde cedo, e depois os meus sócios me ajudaram muito, e o meu filho, que você conhece, que hoje é o CEO do escritório, é o meu chefe, inclusive, nós tivemos a percepção de que a advocacia de empresa exigia empresa de advocacia. Nós tínhamos que ter as mesmas estruturas dos nossos clientes para poder atendê-los bem. Nós tínhamos que ter contabilidade interna, nós tínhamos que ter uma área de marketing, uma área de recursos humanos, uma área de novos negócios, uma área internacional, né? Além dos comitês temáticos, né? Tributário, meio ambiente, trabalhista, né? Regulatório, compliance, enfim, né? Civil, contencioso estratégico, contencioso de escala, enfim, tudo aquilo que compõe o grande cardápio, né, da advocacia, de um grande escritório de advocacia. Então, além de tudo isso, e excelência de pessoas, de grandes profissionais, faço um parênteses, a maioria formado na nossa casa, nós sempre fomos formadores de colegas, de valores, só vamos ao mercado recrutar, o que a gente chama de recrutamento colateral, quando nós precisamos, ou de uma expertise que nós não temos, ou na suficiência que precisamos, ou quando nós temos áreas que nós não tínhamos. Eu vou dar um exemplo a você. Quando abrimos a área criminal no escritório, ou a área de propriedade intelectual, há 20 anos atrás aí, nós fomos ao mercado, porque nós não tínhamos um corpo de estagiários ou de jovens advogados para colocar no trilho da nossa carreira interna do escritório. Aí nós vamos ao mercado, né, que você conhece melhor do que ninguém. Mas fora isso, nós formamos os nossos profissionais. Então, feita essa interrupção, eu digo a você, essa americanização levou a essas estruturas empresariais que nós temos hoje, e que estão em todo o Brasil, né? E que nós, com a graça de Deus, somos muito vitoriosos. Nós tivemos 2 projetos muito singulares, que muitos concorrentes nossos, e excelentes concorrentes, né, não trilharam. Nós fizemos uma federalização do escritório. Foi um projeto pensado, que começou aí há 30 e poucos anos atrás. Nós tivemos a percepção, eu pessoalmente até, se você me permite dizer, eu fui muito responsável por esse projeto. Eu percebi que o progresso, né, o desenvolvimento, né, ele ia sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, né, eventualmente Minas Gerais, né, o Paraná, Rio Grande do Sul, mas sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Que o Brasil era muito grande, né, um território continental, e que os nossos clientes poderiam ter negócios, né, fora do eixo Rio-São Paulo, e que o investidor estrangeiro também poderia estar indo para o Nordeste, para a região Norte, para o Centro-Oeste, essa coisa toda. Esse projeto poderia não ter dado certo. Primeiro porque ele exige muita coragem e ousadia empresarial. Investimento. Você não abre um escritório como um exercício de diletantismo empresarial. Isso não existe.
né? Você abre o escritório porque você acredita naquele mercado, porque você já tem alguma demanda, essa demanda vai se encorpando. Então, em vez de você usar escritórios representantes, correspondentes, como se diz, você abre a sua estrutura própria. E nós optamos por estruturas próprias. Nós abrimos em todo o Nordeste brasileiro, todos os estados do Nordeste brasileiro. Abrimos na região Norte, fomos o primeiro escritório a abrir, em Belém e depois Manaus. Região Sul, é claro, que é uma região muito próxima do eixo Rio-São Paulo, né? Centro-Oeste, né? E hoje o escritório tem essa massa institucional, essa grandeza institucional, muito por causa desse projeto. Agora, tivemos uma sabedoria, eu diria até que foi uma iluminação quase divina que nós tivemos. Nós não mandamos ninguém do eixo Rio-São Paulo para nenhum dos nossos escritórios do Nordeste. Nós recrutamos sócios locais, advogados locais, pessoal de apoio técnico e administrativo local. Por que isso? Isso é respeitar a cultura e o regionalismo brasileiro. Alguns escritórios, né, que eu não quero citar nomes, que as experiências são diversas e todas são respeitáveis, mandaram advogados do Rio e de São Paulo para o Nordeste do Brasil, né, para o Sul do país, né? E eu acho isso um erro. Você tem ótimas faculdades de direito em todas essas regiões, você tem ótimos advogados, pessoal de apoio administrativo, então você tem que respeitar a cultura local. Até porque isso é uma prova de sabedoria, da boa percepção. Eles conhecem os juízes, eles conhecem os prefeitos, conhecem os governadores, eles estudaram juntos, fizeram faculdade lá, conhecem os professores de direito, alguns são professores, inclusive, nas respectivas faculdades de direito, das universidades federais, né, ou universidades privadas em cada estado da federação, né? Então nós fomos muito felizes, porque encontramos sócios admiráveis, companheiros de trabalho, que se tornaram companheiros de vida, que depois vieram ou para o Rio, ou para São Paulo, ou para o nosso comitê executivo, e que estão no corpo dirigente da firma, né? No Ceará, em Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Amazonas, Pará, né? E no sul do país, na região centro-oeste, né? Então, é uma firma que ela é nacional, mas com face local. Compreende? Então isso cria aí uma empatia muito grande, uma bem-querência muito grande, né? Porque você não chega como conquistador, você não chega de nariz em pé do eixo de São Paulo e Rio de Janeiro, né, para conquistar o Brasil. Pelo contrário, você cria, né, como os romanos faziam, né? Os romanos saíam da Via Ápia, né, para conquistar os mundos, conquistar territórios. Nós não. Nós nos inserimos no território, pedimos licença para entrar no território e tivemos a mesma língua deles, a mesma compreensão da geografia, da cultura, da formação jurídica, das ambições empresariais locais, né, da concorrência com o sudeste do país. Tivemos essa compreensão. Então nós somos aliados deles, somos parceiros deles. E hoje eu não posso dizer a você que o nosso escritório é paulista, porque a sede está em São Paulo, o que é carioca, porque foi fundado no Rio de Janeiro. O nosso escritório, ele tem a face de cada estado da Federação Brasileira. Tá? E isso é admirável, porque isso cria um sincretismo, né, cultural, regional, dentro do escritório. Quando a gente faz as reuniões de sócios, né, são 80 sócios aí, sócios de capital, equity partners, que vêm de todos os lugares do Brasil, eles trazem a riqueza. Vem o axé da Bahia para cá, entende? Para te dar um exemplo, né? E é assim que funciona. Vem a culinária do Brasil todo para cá, sabe? E a alegria do Brasil. O Brasil, com a graça de Deus, é um país ainda muito alegre. Sabe, o Brasil não perdeu o que os franceses chamam de joie de vivre, de alegria, apesar de todas as dificuldades dramáticas do povo brasileiro, apesar do Brasil ser muito desigual, apesar da fome, enfim, do desemprego, das carências urbanas que nós temos, da crise de segurança que é muito séria no Brasil. O Brasil é um país que preserva a alegria. Você chega na Escandinávia, por exemplo,
ou mesmo em Paris, que é uma cidade que eu vou muito lá, você sabe, eu sou muito ligado à França, eu fui professor da Universidade de Paris, você não encontra a alegria do brasileiro, né? É única, é única. Por isso que o país é adorado, né? Desculpe se eu me alonguei um pouquinho aí. Não, foi ótimo, porque nessa primeira pergunta, Siqueira Castro, você já trouxe um pupurri da tua trajetória, seja como professor, seja como advogado, seja como alguém ligado ao ente público. E aí a gente vai fatiar agora e vai entrar em cada uma dessas trajetórias. Mas antes eu tenho uma curiosidade, porque você passou por várias facetas dentro do direito. Como eu disse, professor, advogado, órgão público, qual delas te agrada mais? Olha, eu tenho uma paixão pela advocacia, sabe? A advocacia tem vários sítios, vamos dizer assim, usar uma linguagem galega do português, né? Tem vários sítios, né? Você tem as carreiras públicas, você tem as carreiras privadas, né? Que hoje estão muito apartadas, como eu falei para você, né? Mas ambas são notáveis, né? Tenho grande respeito pela magistratura, aqueles que abraçam a carreira de ser juiz, né? Eu jamais poderia ser juiz, eu digo a você, porque eu não gosto de julgar, né? E outra coisa, eu não sou imparcial, eu sou parcial em tudo, tá? Eu tenho emoção própria para cada situação, né? E a imparcialidade que é mandatória para o juiz, ele não pode estar do lado de nenhuma das partes envolvidas no litígio, né? Nem na arbitragem, nem na chamada, no contencioso administrativo também. Quem julga tem que ser imparcial. Isso é um mandamento ético, né? E eu não sou imparcial. Eu sou parcial em tudo que eu faço. Tá? Eu tenho as minhas paixões, eu tenho as minhas desafeições, coisas que eu não aceito, ou pelo menos com as quais eu não concordo, né? Com os preconceitos, por exemplo, né? Eu sou um homem que professa as grandes igualdades, né? Desde muito cedo, né? Então, a locução ESG está no meu DNA. Eu convivi muito bem, estimulei, inclusive, muito, né? A feminização da advocacia, a juniorização da advocacia, a negritude na advocacia, né? Os grupos LGBT+, na advocacia, né? Porque toda a minha formação intelectual foi nesse sentido. No Conselho Federal da OAB, você sabe que eu cheguei a ser o vice-decano do Conselho Federal da OAB. Eu fui 20 anos conselheiro federal representando, né, a bancada do Rio de Janeiro. E aquilo é uma instituição admirável, né, porque aquilo é um grande Senado, né, Senado da República, você tem 3 senadores por estado, né, 91 senadores, Conselho Federal, 3 conselheiros por cada estado, 3 em São Paulo, você tem a paridade, 3 no Acre, 3 no Amapá, 3 no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, eu fiquei 20 anos no Conselho Federal, eu vi toda a mudança da advocacia, né? O novo Estatuto da OAB de 94, né, que alterou muita coisa, né? E eu fui relator no Conselho Federal, talvez das proposições mais importantes, né? Questão da paridade de gênero, da mulher, né? Eu tinha escrito um livro, meu primeiro livro, quando eu vim dos Estados Unidos, depois que eu fiz LLM na Universidade de Michigan, foi sobre a igualdade da mulher no direito constitucional, porque estava grande efervescência nos Estados Unidos, no final dos anos 70, eu tive 77, 78 nos Estados Unidos. Então, todos aqueles julgados, grandes acordos da Suprema Corte Americana sobre a igualdade de gênero, que eram todos disruptivos, né? Estavam se quebrando paradigmas naquela época, né? Então, eu trouxe aquilo para o Brasil. Então, quando eu caio no Conselho Federal, é claro, né, que eu fui o grande porta-voz da feminização da profissão, dos direitos das mulheres, enfim. Com os negros, a mesma coisa, né? A questão racial. O Brasil é um país que tem um racismo estrutural altamente perverso, brutal, né? E que a gente está aí numa grande caminhada para ir vencendo isso. E não se vence da noite para o dia. Isso é cultural. Isso é quase psicanalítico, né? Você tem que vencer esses preconceitos. Então, o Conselho Federal da OAB, eu fui o grande defensor, né, da questão da paridade racial no Conselho Federal, que não entrou ainda, está com 30%, a de gênero é 50%, né?
mas eu defendo, né, que seja 50%, que a gente avance o mais possível nisso, né? A questão das identidades, né, das opções identitárias, eu fui o relator do projeto da diversidade sexual do Conselho Federal. Era um projeto da então deputada Marta Suplicy, aqui de São Paulo, que estava tramitando na Câmara dos Deputados. Ela levou ao Conselho Federal, foi protocolado no Conselho Federal, e nós íamos debater sobre isso, né? O Conselho Federal é uma casa mais conservadora, eu diria a você. Até porque o Brasil é um país que tem muito de conservadorismo nas áreas de costume, sobretudo, né? De identidades, né? Aí as comunidades LGBT pediram ao presidente do Conselho Federal que eu fosse o relator da matéria, pela minha história, né, de resistência democrática, né, de luta contra a ditadura, né, de um professante aí das grandes igualdades, né, eliminação de preconceitos, né, pessoais e regionais. Aí me pediram. Eu até falei com o presidente do Conselho Federal, falei, olha, isso para mim isso vai durar 2 anos de discussão aqui dentro. Você conhece a nossa casa, eu também. Não vai ser simples, eu vou ter que parar aí muitos dias para poder estudar essa matéria toda, porque o Estatuto da Igualdade Sexual pega tudo. Você trabalha com o Código Civil, né? A questão do casamento, a questão de filhos, a questão de relações homofóbicas, homogênicas. Você trabalha com filhos, né, adulterinos, você trabalha com regime de casamento, né, com participação igualitária da mulher, com custódia partilhada, né, no caso do desenlace, de divórcio, tudo isso. Aí você vai para o direito penal, né, trabalha com todos esses temas no direito penal. Criminalização da homofobia, né, que foi um grande debate, né. Você vai para o direito previdenciário, pensão da mulher, pensão de filhos, trabalha com tudo isso, né. Você vai para o direito constitucional, nem se fala, né? Direito constitucional é a sede, né, por atração natural das grandes questões de igualdade, né? Mas cada tópico desse é um debate. É um debate. Eu me lembro que eu estava no Conselho Federal, a bancada criminal do Conselho Federal, grandes nomes, Batoca, aqui de São Paulo, né, Batoca pai e filho, né, o Moron, aqui de São Paulo, estou falando o nome de grandes advogados, e assim no Brasil inteiro, os grandes advogados, né, criminalistas do Brasil, eu sempre me dei muito bem com eles, né? Nós sempre fomos amigos, eu fui muito amigo de Evandro Lins e Silva, né, da velha guarda do direito, Evaristo de Moraes, foi meu colega de congregação, fizemos concurso na mesma época, né, o Nilo Batista, Juarez Tavares, né, enfim, o grupo pensante, né, do direito penal, pessoas notáveis, todos eles, né? Mas chega no Conselho Federal, né, o criminalista é aquele camarada que ele vive do direito penal, né, só pensa no direito penal, mas não aceita a criação de crime, né? O velho professor Roberto Lira, de quem foi aluno, ele falava, não me vem falar em pena de morte, porque eu trabalho pela morte da pena, sou a favor da morte da pena, então não me vem falar em pena de morte. Ele tem razão, pena de morte é uma das coisas mais monstruosas que existem e que foi abolida, né, no Brasil, né? Na França foi abolida, né, até no século XX pelo Robert Batander, né, que era deputado, foi ministro da Justiça, né? Mas criar tipo penal é uma luta com os criminalistas. Aí eu estava sustentando a criação do crime homofóbico, com inspiração homofóbica, né? Aí foi uma pega para capar lá, cada um vendo, mas Siqueira Castro, professor, Siqueira Castro, isso não pode, como é que você quer criar um crime aqui dentro do Conselho Federal? E eu deixei fazer a catarse, né? Deixa eles falarem o que eles quiserem, até porque a tribuna é livre, né? Cada um fala o que quer, pensa o que quer. Aí depois que eles falaram tudo, bexigaram de tudo que é jeito, depois me abraçaram, porque somos todos muito amigos, né? E muitos fomos companheiros da luta da resistência democrática, inclusive, na ditadura militar. Estivemos juntos, inclusive. Bom, aí depois que eles falaram tudo, eu falei, ouvi vocês, quase 2 horas,
fizeram essa catarse aqui. Eu aguentei o tranco tranquilo, até porque eu sou da velha cepa, nada disso me derruba, vocês sabem disso. Nós já enfrentamos lutas muito piores na ditadura militar, né? Muitos de nós fomos presos, inclusive, sabemos o que é isso. Tá? Agora, vem cá, minha gente. Nós estamos fazendo esse debate aqui. Vocês sabem quantos travestis ou transgêneros estão sendo espancados e mortos em 1 minuto, enquanto a gente está tendo essa discussão aqui, que é uma discussão acadêmica, mas que estão enfrentando na pele o preconceito mais agudo. Vocês têm ideia? Eu tinha as estatísticas todas, né? Mundiais e brasileiras, trazendo. Aí quando eu disse as estatísticas, né, aí eu comecei a ganhar o Conselho Federal. Né? As mulheres já gostavam de mim, né? E apoiaram na mesma hora. Aí, não, mas Siqueira Carlos, não é bem assim, não é bem assim. Não, é bem assim mesmo. Não vamos trabalhar com subterfúgios, porque isso não é sério. É uma barbaridade o que acontece no Brasil com os travestis, com os transgêneros e simplesmente com os homofóbicos que professam relação homossexual. Primeiro, trauma humano que é isso, né? Você levar num armário, né, as suas opções, não pode, porque a família foi restritiva, a família foi violenta, não raro, os avós não compreenderam, os pais não compreendem, às vezes até os irmãos não compreendem, a escola não compreende, e você tem na sua natureza aquilo, que você tem que conviver com aquilo. Então como é que a ordem jurídica não pode te respeitar, te adaptar a isso aí? Até a bancada criminal, grandes valores da bancada criminal me apoiaram no final. Foi quase uma votação unânime do anteprojeto da diversidade sexual. Durou 2 anos de trabalho, né? Você imagina o que eu não trabalhei nesse tema. Mas com isso eu trago realmente essa sensação muito gostosa do dever cumprido, de ter contribuído, né, com a minha singela presença no Conselho Federal para temas tão importantes da vida brasileira. Não, sem dúvida. É muito bacana poder ouvir essas histórias, esses bastidores e acompanhar toda essa sua história, né? Uma história muito rica de muitas batalhas. A gente vai falar bastante sobre essa resistência, né, democrática. Mas tudo parte da tua formação acadêmica, que é uma formação muito sólida, né? Formou na UERJ, depois veio dar aula ali com grandes nomes, inclusive com o Paulo César Aragão, que esteve aqui conosco. Fez um LLM. É meu contemporâneo de faculdade. Ele é 2 anos mais novo do que eu, mas nós fomos contemporâneos. É um excelente colega, grande advogado. É muito bacana. Então, uma formação muito forte. A UERJ, que é uma faculdade muito forte. LLM em Michigan, que o senhor comentou agora, na década de 70. Imagina, era muito raro e incomum, né? Então, tudo parte disso. Eu queria te ouvir, por que a tua trajetória ela parte de uma formação acadêmica tão forte, né? Quanto que isso ajudou? E, pensando nesse LLM, década de 70, tão incomum, de onde surgiu a ideia de fazer um mestrado fora? Porque hoje é muito comum, né? As pessoas aplicam e vão fazer. E qual é a grande diferença? Porque hoje você pega o teu computador e continua trabalhando, a comunicação é fácil, fluida. Como é que era a época? Era possível estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Tudo é um desafio muito grande, né? Eu começo pelo LLM, né? Eu fui fazer em 77, 78. Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Eu já era professor de Direito Constitucional, né? Como eu te falei, eu comecei a dar aula muito cedo. Logo eu fiz mestrado e doutorado no Brasil, dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? E já estava dando aula. Em 74 eu já estava dando aula. Eu era professor da PUC, né? Rio de Janeiro, onde eu comecei toda a minha vida acadêmica, né? A UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, veio depois. Veio por concurso público. Eu fiz concurso para livre docência, mas não dava aula na UERJ, eu só dava na PUC. Eu só fui dar aula na UERJ como professor catedrático, como titular, quando fizemos concurso. Eu e o ministro Luiz Roberto Barroso conquistamos a cátedra juntos, né? Eram 2 vagas, vários candidatos, mas nós fomos os 2 titulares, né? Por concurso público de provas e títulos, né? Aí eu comecei a dar aula na UERJ. Aí eu acumulava o UERJ com PUC, em algum momento eu não conseguia mais. Porque, primeiro que um é no Maracanã, no Rio de Janeiro,
e a outra na Gávea. Então era muito difícil para mim. Eu fiquei 4 anos acumulando mestrado e doutorado, dando aula na UERJ, na PUC, depois eu parei. E como era funcionário público na UERJ, Universidade do Estado, eu fiquei na UERJ, mas nunca me exonerei na PUC. Até hoje eu sou professor de lá, embora não dê aula. Agora eu estou aposentado nas duas já, né? Mas, então o que acontece? Sendo professor de Direito Constitucional, a influência americana era muito importante, porque a formação constitucional do Brasil republicana, a fase republicana, deve muito aos Estados Unidos, ao modelo de Constituição americana, a influência de Rui Barbosa, né? E de toda a geração ruiana, vamos dizer assim, os grandes pensadores do direito constitucional que seguiam o notável pensamento de Rui Barbosa. Então, eu já conhecia os grandes acórdãos da Suprema Corte Americana, na questão federativa, né? Porque eles também são uma federação, a questão do Bill of Rights, dos direitos humanos, né? Que eles também foram muito pioneiros, né? Em muitos aspectos, né? E eu tinha visitado os Estados Unidos já, eu tinha feito visitas a universidades americanas, né? E tinha muita predileção pela Universidade de Michigan, né? Porque, primeiro, a cidadezinha, uma college town, né? Tudo gira em torno da universidade. A cidade deve ter 80 mil pessoas, 70 mil estão ligadas à universidade, né? Então aquilo me cativou muito. Eu tive em Harvard, onde eu dei aula depois também, tive nas da Califórnia, tive em Berkeley, em Stanford, né? Columbia. Eu ainda não tinha, naquela época, assim, uma grande pujança que tem hoje. Chicago, onde meu filho estudou, eu conheci também, né? Mas e naquela época você aplicar para uma universidade, você não imagina a luta que era. Primeiro era tudo processo escrito, né? Não tinha internet nos anos 70, né? Então você tinha que fazer o teu currículo, fazer toda uma explicação por que você quer ir para a universidade, mandar toda a documentação, demonstração de títulos, enfim, você tinha que fazer uma mão de obra desgraçada, né? Bom, e eu não mandei também para muitas, eu mandei para Michigan, que eu tinha visitado, gostei muito, mandei para Harvard, mandei para uma da Califórnia, se não me engano, acho que foram essas. E aí Michigan me respondeu em primeiro lugar, me aceitando, né? E era que eu tinha muita simpatia, eu queria ir para lá, aí eu mandei uma carta para Harvard, e outra eu mandei, se não me engano, para Berkeley, né? Dizendo que eu abria mão da minha candidatura e dava aí o meu espaço para outros, né, disputantes. Aí fui para Michigan, fiz um mestrado, tudo na área de direito constitucional, que era a minha área, né? Alguma coisa já em regulação, que ainda no Brasil era muito incipiente ainda, ele já tinha o Regulatory Law, Regulatory Commissions, que é uma área que eu atuo muito profissionalmente hoje, das agências reguladoras, né? E quando eu terminei o curso, que era de 1 ano, o LLM, né, e escrevi até uma dissertação sobre a doutrina da não delegação legislativa, que depois eu escrevi um livro no Brasil sobre o tema. Aí eles me convidaram para ser professor da universidade. Eu já era professor no Brasil, eu tinha sido um ótimo aluno, né, dentro do grupo lá estrangeiro, era muito pouca gente, né? Hoje em dia é muita gente, 50% são chineses, inclusive. No meu tempo não tinha nada disso, era um da América Latina, era um da Alemanha, um da França, tal. E eu, dentro do ranking ali, eu fui o estrangeiro melhor colocado, né, no ranking, e fiz amizade com os 2 professores aí, que também ficaram meus amigos, e me convidaram para ser professor da faculdade. Aí eu mudei de status, eu saí de student para staff da universidade, né? Fiquei dando uma aula 1 ano. Eles queriam que eu continuasse. Eu poderia ter feito carreira acadêmica nos Estados Unidos, ser professor até o final dos meus dias. Mas eu não quis. Eu preferi voltar ao Brasil. Eu acho que o Brasil estava esperando por mim. Eu tinha que concluir a minha carreira na procuradoria, que eu tinha pedido licença também para ir para os Estados Unidos, né? E, na época, tudo muito caro nos Estados Unidos. Eu não tive bolsa, né? Eu paguei o meu curso com o meu trabalho, né? Com as minhas economias. Então, dinheiro curto, como se diz, filho pequeno, com 1 ano, né? E, claro, com um apoio extraordinário da minha mulher, sempre uma grande companheira, estamos casados há 52 anos. E então eu fui para lá por isso, né?
E depois a vida vai te levando para outros caminhos, né? Eu fui parar na França depois, né? Mais recentemente. Em 2010, eu já estava com muita vida profissional ligada à França, eu era diretor da Câmara França-Brasil, no Rio de Janeiro, e tive um convite da Universidade de Paris, né? Porque em 2009, a França adotou o controle de constitucionalidade, como nós temos nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha. Antes eles não tinham. Eles só tinham o controle preventivo de constitucionalidade. Só o projeto de lei em tramitação na Assembleia Nacional podia ter a sua constitucionalidade contestada. Mas a lei posta, promulgada, não podia. Mas eles criaram, então, o controle de constitucionalidade, vamos dizer, ao estilo americano, né, alemão, brasileiro, enfim. Então aquilo era tudo novidade para eles. O Conselho Constitucional passou a ter uma importância, né, igual ao Conselho de Estado na França. Então eles convidaram um professor alemão, né, convidaram um americano, né, teve até lá o Lawrence Tribe, professor de Harvard em algum momento, e me convidaram do Brasil. Eu tinha boa ligação, trocar livros, trabalhos com um grande professor francês, lá o catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Paris. Aí eu fui, eu passei 6 meses, acho que foi 2011, depois mais 6 meses em 2012. Né? Se dependesse da minha mulher, a gente ficava por lá, porque ela adora Paris. Né? Maravilhosa cidade. Ela adora, né? Todo mundo na família é passionê, né, pela França, né? Adora. Mas eu sentia também que tudo isso tinha um tempo, isso tudo tinha um bilhete de volta, que a minha vida não era se tornar nem professor nos Estados Unidos, definitivamente, nem professor na França, definitivamente. Fiz grandes amigos lá, estou sempre lá, inclusive. Né? Então, o lado acadêmico entrou porque começou muito cedo. Né? E como eu fui publicando muito, né, eu tenho uns 12 livros publicados em autoria individual, obras coletivas eu nem conto mais, né? Artigos, nem sei, uns 300 aí. Mas eu publiquei muito, eu fui muito ativo. E depois o que aconteceu também? Eu publiquei em áreas que ficaram muito próximos da minha predileção advocatícia, né? O direito público. Aí quando vieram as agências reguladoras, né? Todo aquele processo de privatização das antigas concessionárias públicas, enfim, isso passou a estar na ordem do dia dos assuntos. Eu comecei a publicar muito, direito constitucional e regulatório, eu tenho 2 livros com esse título, inclusive, volume 1, 2, vou soltar o 3º, inclusive. Então, eu trabalhei muito nessa área. E como eu venho de contencioso, né, procurador da República, advogado, embora no escritório com clientes estrangeiros, com todas as áreas, eu trabalhei muito para fazer um escritório full solution, como a gente fala aqui no escritório, que é mais até do que o full service. Eu continuei trabalhando como matérias afins o direito público. Eu participo das grandes questões de direito público no Brasil, onde se inclui o tributário também, né? O regulatório também, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso é direito público. Né? E sou membro do comitê executivo do escritório. O escritório abandonou há muitos anos, né, o sistema presidencialista, em que eu era o presidente do escritório, meu filho era o vice-presidente, né? Depois ele passou a ser o presidente, né? E nós abandonamos esse modelo. O nosso escritório é um grande parlamento, é um grande colegiado. Nós abrimos mãos das nossas cotas do poder de controle da sociedade de advogado, demos para todos os nossos sócios, nós não vendemos cotas para ninguém, nós contemplamos aqueles companheiros que nos ajudaram no nosso projeto, estiveram conosco, os cristãos da primeira hora, vamos chamar assim, e os que vieram formar a igreja depois, nós demos cotas. Hoje eu tenho uma participação igual à dos meus sócios, em termos de participação societária, meu filho também. Então é uma empresa muito democrática, uma empresa muito fraterna, é uma empresa que não teve nenhum egoísmo capitalista, né? Nenhum exclusivismo por parte de quem quer que seja, não combina com a nossa firma. Se entrar aqui um sócio novo, um advogado, com ambição destrutiva, dificilmente ele ficará, porque a própria comunidade tem um processo darwinista de seleção natural e de expulsão, né?
E todos aqui nós amamos o escritório, amamos o que fazemos, nós somos amigos, estamos sempre juntos. Aqui não tem esse tipo de, esse assunto é meu porque é da minha área, esse assunto é dele porque é da área dele. Não, tudo é compartilhado, até porque você entra numa operação de M&A, por exemplo, né? Você tem, né, o contencioso, você tem o ambiental, você tem due diligence ambiental, due diligence de contencioso, você tem o corp fin, essencialmente, a compra de empresa, abertura de capital, né, IPO, o que for, né? Você tem o tributário, né? Você tem LGPD, né? Eventualmente, se for setor de atividade econômica regulado, você tem o regulatório, né? Que está sob a supervisão e fiscalização de agências reguladoras. Então, nós trabalhamos em equipe. O nosso escritório é um grande time, tá? Todo mundo joga ao mesmo tempo no gol, na defesa, no meio de campo e no ataque, né? E a gente se orgulha muito disso, Renato, sabe? Porque os caminhos se abrem caminhando. Ninguém me ensinou isso. Eu não aprendi isso com ninguém, nem os meus sócios. Nós fomos tateando pelo bom senso, pelo senso de justiça, pelo senso democrático, de fraternidade, de solidariedade interna, né, nas aflições de cada um. Fomos avançando e criamos uma atmosfera que eu não vou dizer a você que é o ideal, seria muita pretensão da minha parte, mas que eu acho que está muito próxima aí do que muitos desejam. Muito interessante, muito bacana ouvir essa conexão da tua trajetória do magistério, né, da formação acadêmica com a advocacia. Hoje, muitas empresas e marcas enfrentam um desafio: destacar-se em um mercado cada vez mais competitivo, onde a atenção do público é disputada segundo a segundo. Mas afinal, qual é a estratégia que você tem usado para conectar a sua marca às pessoas certas e no momento certo? Agora imagine sua marca sendo ouvida por uma audiência qualificada, engajada e que busca entender mais sobre os grandes temas jurídicos do momento. Como seria se o seu negócio pudesse influenciar decisões e fortalecer relacionamentos em um espaço que fomenta conversas relevantes e impactantes? Nós sabemos que anunciar não é apenas ocupar espaço. É preciso estar no lugar certo, onde a sua mensagem ressoe com clareza e autenticidade. E aqui está a pergunta: a sua marca, ela realmente está sendo vista e ouvida no meio do ruído digital? No podcast Direito de Resposta, temos a oportunidade de conectar marcas a um público que busca mais do que informações. Busca reflexões profundas e contextos relevantes. Aqui, cada anúncio é mais do que um comercial. É uma conversa que inspira, engaja e transforma. E agora vem o melhor. O Media Kit do podcast Direito de Resposta está disponível. Ele apresenta todas as informações necessárias para você explorar como a sua marca pode se beneficiar de estar em um espaço de credibilidade, audiência qualificada e relevância crescente. Entre em contato conosco e descubra como transformar seu anúncio em uma mensagem poderosa. Seu próximo grande passo começa aqui. Solicite o Media Kit e faça parte do podcast que transforma ouvintes em fãs e marcas em protagonistas. Você trouxe pontos, acho que muito importantes relacionados à parte acadêmica e principalmente ao magistério. E você deu aula, né? Você lecionou PUC-Rio e UERJ. Ao mesmo tempo, você lecionou em Harvard, né, na Universidade de Michigan, onde você se formou no LLM, e na Universidade de Paris II. E aí fica a grande pergunta: qual é a diferença dentro da tua experiência em lecionar no Brasil e lecionar no exterior? E já aproveitamos, vamos polemizar. Qual que é a tua opinião, Siqueira Castro, do ensino jurídico no Brasil? Essa pergunta que vale $1 milhão. Eu sou até um pouco suspeito para responder a sua pergunta, mas o farei com grande prazer, né? Mas eu tenho que te explicar algumas coisas, tá? Sem me alongar muito. Ela exige um didatismo aí, né? A situação do ensino jurídico do Brasil é muito ruim, infelizmente. E isto tem causa. Porque no passado, né, nos anos 50, nos anos 60, a ditadura, inclusive, mudou isso e foi muito responsável por isso que aconteceu. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que sempre foi muito respeitado, né? A OAB tem 91, 92 anos, né? Sempre foi a grande corporação da sociedade civil brasileira. Não era só um órgão corporativo dos advogados. Raimundo Fauro, que foi um grande brasileiro, foi presidente do Conselho Federal, né? Ele falava isso, que a OAB é a grande instituição da sociedade civil brasileira.
A ordem dos médicos não é, a ordem dos engenheiros não é, os conselhos de contabilidade não são, mas a ordem dos advogados é. Por quê? Pela sua trajetória institucional no Brasil, né? Desde o Império, com o Instituto dos Advogados Brasileiros, né? Que depois criou a OAB, né? Já na fase republicana, pela resistência democrática. Eu não vou dizer que todos os advogados tiveram na resistência democrática, ou que todos lutaram contra a ditadura, o que não é verdade, seria muito pretensioso. Oxalá tivesse sido assim, mas não foi. A própria OAB, no início do golpe militar de 64, ela ficou muito dividida com relação a apoiar o golpe ou não. Mas depois ela tomou a bandeira da redemocratização, das eleições diretas. A OAB comandou as eleições diretas, né? Mário Sérgio Duarte Garcia, que foi presidente aqui da OAB de São Paulo, presidente do Conselho Federal, foi um grande baluarte daquele momento, né? Em que a campanha das diretas, para acabar com as eleições indiretas dos generais, né, ganhou as ruas do Brasil, né, com Ulisses Guimarães, com os partidos políticos, Leonel Brizola, com Lula, enfim. Então, isso tudo foi acontecendo, mas de uma forma muito determinante, muito decisiva. Mas o que acontece com os cursos jurídicos? Nós tivemos fase da vida brasileira, eu digo desde a criação dos cursos jurídicos, né? Em São Paulo e Olinda, né, quando foram criados os 2 primeiros cursos jurídicos, logo depois no Rio de Janeiro e na Bahia. Excelência, porque era um momento cultural muito rico do mundo e do Brasil, né? O século XIX, né, a primeira metade do século XX, até a Segunda Grande Guerra, né, nós tivemos excelência cultural no mundo em todo. Os grandes pensadores, o iluminismo francês, né, isso tudo contagiou o brasileiro, né, as universidades brasileiras, os grandes poetas, né, notáveis, né, os grandes literatos, os grandes pensadores em todas as áreas do conhecimento e das ciências também, os novos saberes que foram surgindo nesses 2 séculos, né, isso tudo foi um período de grande riqueza cultural. Então nós tivemos excelência também no curso de Direito, tivemos excelência na medicina, tivemos excelência nas engenharias e assim por diante, né? Alguns cursos não existiam, inclusive. Arquitetura, Oscar Niemeyer nunca teve diploma de arquiteto e é dos 3 maiores arquitetos do mundo, porque não tinha faculdade de arquitetura. Isso já é uma evolução das engenharias, já foi depois. E isso não tira o mérito dele, né? Como Corbusier também não teve diploma de arquitetura, né? Bauhaus na Alemanha eu não sei, talvez não tenha tido também, são as 3 grandes escolas da arquitetura. Então o que acontecia? A OAB, que tinha esse prestígio muito grande, né? Aí eu falo muito do século XX, da primeira metade do século XX, e da segunda metade do século XX até a ditadura militar. Você teve 64, o golpe militar, 68, o adicional número 5, onde a ditadura ficou completamente desavergonhada, né, para usar o título do Hélio Gaspari, da obra dele, né, Ditadura Sem Vergonha, né, perdeu qualquer escrúpulo, né, passou a matar, a torturar abertamente, a perseguir, né, como perseguiu, né, o Rubens Paiva, né, que hoje é o herói anônimo do filme, né, Ainda Estou Aqui, né, do Valtinho Salles, que está disputando o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, de melhor filme, que nunca aconteceu na filmografia brasileira, e a Fernandinha Torres, aí, a filha da Fernanda Montenegro, nossa amiga, disputando aí, né, o Oscar de melhor atriz. Tem grande chance de um desses prêmios saírem, né, o que vai ser maravilhoso para o nosso país, é um reconhecimento do talento, né, artístico brasileiro, né? Nós que já produzimos, né, Nelson Pereira dos Santos, né, tantos cineastas, né, maravilhosos, né? Então será um grande reconhecimento para nós. Mas isso aconteceu, né? Vem esse período todo e acaba com um processo, um procedimento que era responsável pela qualidade do ensino jurídico no Brasil, que era a aprovação prévia da OAB. A OAB tinha uma comissão de estudo jurídico, como tem até hoje. Então, qualquer faculdade de direito para abrir no Brasil, né, abrir um curso jurídico,
tinha que ter a aprovação da Ordem dos Advogados do Brasil. Comissão de júri, todos os professores, é claro, o Conselho Federal tem notáveis professores de direito, eles iam à faculdade, conversavam com o diretor, com os investidores que estavam criando aquela universidade ou aquela faculdade de direito, né? Tinha exigências de acervo de biblioteca, de qualidade dos professores, exigência de vestibular muito, muito rigoroso, né? Então, é claro que o resultado final desse nível de exigências e de seriedade são faculdades de bom nível. E nós tínhamos faculdades de bom nível. A Nacional de Direito, a USP aqui em São Paulo, a Universidade do Estado da Guanabara, todas as universidades federais, de um modo geral, no Brasil todo, eram de excelentes níveis, né? Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Ceará, da Bahia, assim por diante. E as particulares, porque as particulares criadas, elas, até pelo princípio da concorrência, elas tinham que se espelhar nas boas faculdades, nas boas universidades. Bom, o que mudou? A intervenção da ditadura, o Conselho Federal da OAB deixou de ser um órgão, vamos dizer, autorizante da abertura de uma faculdade e passou a dar um parecer meramente opinativo, que não vale nada. O Ministério da Educação pega, joga no lixo aquele parecer, né? E depois não se queria também no Brasil, por efeito da ditadura, criar grandes centros críticos no Brasil, grandes centros pensantes da vida brasileira, de resistência democrática, porque iam denunciar a ditadura militar, evidentemente, né? Quando você tem faculdade de fachada, né, entra todo mundo, entra quem quer, os professores não têm compromisso patriótico, não têm compromisso intelectual, né? É muito fácil para você reinar dentro de um Estado autoritário, ditatorial, né? Então tinha primeiro o preconceito político, quanto o saber crítico e o saber democrático, né? E segundo, né, você tinha também um balcão de negócios que estava se criando. Eu pergunto a você, Renato, quem são hoje os proprietários das grandes universidades do Brasil? São fundos de investimentos, você sabe disso, né? Eu não vou dizer que isso seja mal ou ruim, porque pode ter até pessoas ou prepostos desses fundos de investimento com projetos sérios de universidade. Mas eu digo o seguinte, na essência é um negócio, isso, um negócio capitalista. O que se pretende? Se pretende ganhar dinheiro, que a faculdade seja um caça-níquel, que a universidade seja um caça-níquel, e se ela tiver algum nível de qualidade, tanto melhor. Mas esse não é o compromisso essencial. Com isso você tem, então, os picaretas do mercado universitário, né, que estão transformando faculdades em caça-níqueis, que não há mais preocupação de grade curricular, não há preocupação de formação e de carreira, né, docente, né? E que o alunado também, né, o corpo discente também, né, está lá para pagar. Se pagar, ele termina o curso. Então eu tenho para mim que isso foi um processo de uma perversidade, sabe, monumental, e que é responsável muito pelo que nós temos hoje no Brasil. Se você me perguntar, isto aconteceu na França, isto aconteceu na Alemanha, isto aconteceu nos Estados Unidos? Não aconteceu. Não aconteceu. Primeiro porque esses países, fora a Alemanha, no período da guerra, do Riterie, no Terceiro Reich, não tiveram ditadura, só naquele período, tá? A França, embora com o governo de Vichy, um governo colaboracionista do Marechal Pétain durante a guerra, né, mas a França toda não foi dominada pela cultura ditatorial. Tanto é que nós tivemos uma resistência francesa na França e comandada por de Gaulle em Londres, né, que logo recuperou toda a França. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos entraram na guerra, né, e foi fundamental a entrada dos Estados Unidos na guerra para a invasão da Normandia, né, do dia D, para derrubar depois todas aquelas conquistas, né, do Estado Nacional Alemão. Bom, eles não tiveram isso. Então você tem excelência universitária nos Estados Unidos, algumas das maiores universidades, melhores e maiores universidades do mundo estão lá, algumas das maiores e melhores estão na Alemanha, algumas das maiores e melhores estão na França,
né? Portugal também, excelente universidade. A Itália também, Espanha também, né? Mas vocês não tiveram, esses países não experimentaram essa intercorrência dessa combinação ditadura militar, né, com negócio capitalista de universidade. Isso não aconteceu. Você tem universidades privadas nos Estados Unidos, são caras. Até as públicas você paga, né? A Universidade de Michigan, onde eu tive, é pública, mas eu pagava a tuition, era muito cara. Pelo menos para o meu padrão da época, era muito caro, né? E na França você tem, a Sorbonne é pública, inteiramente pública, as universidades francesas são muito públicas, existem privadas algumas, inclusive universidades confessionais, católicas, enfim, mas são muito poucas, né? Na Alemanha a grande maioria é pública também, o estudante estrangeiro paga, é claro, se ele pode pagar, ele paga, ou então pleiteia uma bolsa, né? Eles concedem muitas bolsas, porque são países ricos e que têm toda uma cultura de concessão de bolsas de estudo, né? Então, eu digo a você, eu que venho, vamos dizer, do final da excelência, que eu entrei em 68, né? Isso tudo aconteceu a partir daí, né? Eu entrei no ano do Ato Institucional número 5, mas tive grandes professores que foram formados na democracia, né? Na redemocratização do país, depois do Estado Novo, em 37, Afonso Arinos, Pedro Calmon, é verdade, homens notáveis, né? E a geração mais nova também, José Carlos Barbosa Moreira, Ricardo Lira, né? Professor Caio Tasto, enfim. E aqui em São Paulo, eu não quero nem citar os nomes daqui, porque eu posso esquecer de alguém, mas então nós fomos o final da excelência. Depois entrou, né, com as grades curriculares muito insuficientes, muito imperfeitas, um sistema de crédito, muitas vezes, né, sem muita coerência, né, e sobretudo, né, a deterioração do ensino jurídico, né, a formação dos professores muito deficiente, muito precária, poucos concursos públicos, porque o concurso dá qualidade. Quando você faz concursos públicos, né, a universidade privada não faz concurso público, normalmente. Pode ter um processo de seleção ali. Se ela for uma boa universidade, como a PUC, eu ressalvo, Pontifícia Universidade Católica do Rio e de São Paulo, são excelentes universidades, excelente faculdade de Direito, né? Eu sou muito ligado à PUC, a minha vida toda foi lá, né, até eu ir para a universidade pública, como professor titular. O cardeal do Rio de Janeiro, ele é o chanceler da PUC, o cardeal de São Paulo é o chanceler da PUC, então tem toda uma tradição, vamos dizer assim, confessional católica de tradição de ensino, que vem da escolástica medieval, né, e que deságua nas universidades católicas, né? Mas, infelizmente, isso hoje é a exceção da regra. Siqueira Castro, poxa, que aula, que bacana, e é muito importante entender esse contexto. Você sabe que eu sempre fiquei na dúvida, né? Onde foi o turning point? O que aconteceu que as universidades do Brasil, quando a gente fala de direito, caíram tanto, né? Onde que abriu a porteira? Então ficou muito claro o contexto que você trouxe, e isso esbarra no mercado que tem quase 2 milhões de advogados, então você vai ter muita dificuldade, que fazem um trabalho precário, e aí você vai ter diversas consequências. Mas de onde que isso surgiu? Então foi muito importante você contextualizar. E tudo que você traz é muito interessante, com riqueza de detalhes, esses bastidores da advocacia nesses anos todos, né? E o senhor viveu uma advocacia de excelência, né? Nas décadas ali de 60, 70, 80, 90, com a privatização. A partir dos anos 2000 a gente já vê uma advocacia diferente. Como é que você vê essa evolução da advocacia? A gente já falou do passado, falou do presente, e falando do futuro, como é que você enxerga o mercado jurídico? Graças a Deus, Renato, eu estou imunizado, né, do germe do saudosismo, tá? Porque o saudosismo, né, infelicita as pessoas, né? Você fica com nostalgias inadministráveis, porque os tempos não voltam mais, né? Você cria amarguras desnecessárias, né? Pessimismo desnecessário, né, que não constrói e que não dá alegria de viver, né? Tudo muda, eu diria que há uma diferença das mudanças, né, dessas épocas que eu comentei com você. Você tinha um processo gradual de mudança. Hoje você tem um processo frenético de mudança.
tudo muda numa rapidez, né, que é um estalar de dedos, né? E você tem que mudar com a mudança. Você tem que, se possível, eu digo isso aqui aos jovens advogados, aos meus alunos e ex-alunos, você tem que, se possível, até ser protagonista de mudança, se puder ser. Tudo muda de uma forma muito frenética, muda para melhor em alguns sentidos, muda para pior, né? Ou para situações, às vezes, completamente absurdas, né? E a gente tem que estar preparado para isso tudo. Você falar, por exemplo, né, em inteligência artificial, né? Eu estou estudando profundamente o tema, eu já escrevi até alguns artigos sobre o tema, nós estamos trabalhando o tema aqui dentro do escritório, né? Inteligência artificial, ela é uma grande revolução na história da humanidade, no avanço civilizatório. Tem o mesmo tipo de impacto que teve a energia nuclear, né? Quando foi feita a descoberta da fusão nuclear, né, que mostrou para o planeta, né, que ele pode ser implodido em segundos, né, como foram implodidas as duas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, no final da guerra, né. Isso tudo, é claro, que criou outros pavores, outros medos, outros receios, e o ser humano viu que ele não pode nada diante disso, que ele é absolutamente minúsculo, né, diante da potência atômica, né. E eu digo a você que o homem é absolutamente minúsculo diante da inteligência artificial, né, que nós temos que conviver com ela. Ela transforma a humanidade de forma, né, nunca antes pensada. Daqui a pouco nós estamos convivendo aqui, eu vou estar sendo entrevistado, se eu viver ainda alguns anos, por um humanoide, por um robô, né, que tem pele, osso, tem movimento facial, tem sentimentos, né, mas que eu não conheço, né, não é da minha natureza. Foi criado pela nossa natureza, mas não é da nossa natureza. Então, nós não estamos sabendo hoje se você está vivendo num novo mundo em que o nosso já se extinguiu inteiramente, é uma pós-humanidade, né? Ou se a gente ainda tem condições, né, de trafegar nesse mundo com um mínimo de interação, de controle, enfim, e de felicidade, né? Eu falo muito para os jovens advogados do escritório, né? Acho até que é uma pergunta que você irá me fazer, mas eu já me antecipo. O que eu posso dizer para os jovens advogados hoje, né? Como um velho professor, um velho advogado que percorreu uma longa estrada aí, mas que não é melhor do que ninguém, eu posso dizer o seguinte: olha, direito é uma ciência de saber, de conhecimento. Então vocês têm que estudar direito, tá? Ninguém se transforma num grande advogado em qualquer área de carreiras jurídicas aí sem ser um estudioso da matéria. Não há como, tá? E dentro do estudo, o que vocês devem fazer? A meu ver, isso é um conselho que eu dou aqui internamente, tá? Mas que eu compartilho aí com você, porque você tem tantos jovens advogados que te ouvem e que seguem aí essas palestras que você divulga para todos, e que é um trabalho público notável que você faz, inclusive. O advogado, a meu ver, ele tem, primeiro, você tem 60% de um nicho jurídico que ocupa 60% da advocacia. É o direito obrigacional, né? Obrigações cíveis, comerciais e corporativas, tá? Você pega o básico do direito civil, do direito societário, tá? Você tem um nicho aí, nesses 60%, a meu ver, que são os grandes componentes básicos do direito público, do direito constitucional, sobretudo, né? Em que eu recomendaria a leitura dos grandes acórdãos do Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade, seja concentrado, seja difuso, não importa, né? Mas nos grandes temas federativos, que é a organização do Brasil. Nós vivemos no Brasil, nós temos que conhecer a organização federativa do Brasil. A ordem econômica e social, que toca com todas as economias que a gente pode imaginar,
e os direitos humanos fundamentais. Então, se você tiver o direito obrigacional, né, civil, comercial, corporativo, se você tiver o direito público nesses grandes nichos, né, a organização federativa inclui a ordem tributária também, a ordem econômica, né, você tem aí 60% do conhecimento jurídico. Aí você pode me perguntar, e os outros 40%? É a especialidade de cada um. Se você abraçar o direito ambiental, 40% vai ser a sua dedicação ao direito ambiental. Se for o criminal, será o criminal. Se for o regulatório, será o regulatório. Né? E assim por diante. Então, o conselho que eu diria, estudem, né? E se serve para alguma coisa, esse esquadrinhamento, essa equação é a minha visão, tá? Como professor e advogado. Tá? Agora, um conselho que eu dou a todos, eu dou aos jovens, às jovens advogadas e jovens advogados aqui dos escritórios que eu cruzo por aí, que toda hora me perguntam, em palestras que eu faço, enfim. Né? Não deixem de ser felizes. Por favor. O Mahatma Gandhi, né, que é uma das maiores personalidades que o mundo produziu na Índia, né, ele tem um livro, que é o meu livro de cabeceira, talvez um dos meus livros de cabeceira, Minhas Experiências com a Verdade. Mas ele tem uma frase que ele fala que a felicidade não é um ponto de chegada. Né? Você não está fazendo tudo isso para ser feliz lá adiante. A felicidade é o modo de viajar. Então tenha isso em mente. Vocês serão felizes se o seu modo de viajar o fizer feliz. Tá? Isso tem um sentido aí, a meu ver, de metafísica importância. Então, o jovem tem que... Não abra mão de ser feliz, de perseguir a felicidade. Aquilo que lhe faz bem. E outro aconselho também que eu daria é o seguinte: superem os preconceitos. As grandes nações, as mais democráticas, as mais felizes, como o Butão, eu estava falando do Butão agora, país admirável, né? São países que superaram os preconceitos, superaram o machismo, superaram o racismo, superaram os antagonismos das identidades sexuais. Porque se as pessoas não superarem os preconceitos, a gente não se transforma. E nós temos que nos recriar também, né? Dentro de pautas, né, que levem aí à emancipação dos preconceitos, que levem a um progresso igualitário, né, que levem a um avanço verdadeiramente civilizatório e, se possível, para quem tem fé religiosa, que é o meu caso, né, a um avanço espiritual. Não à toa você é um grande professor, né? Porque cada resposta que você dá é um aprendizado. A gente vai lá atrás buscar as informações, conecta com o futuro. Então, muito legal, porque a gente sabe que o futuro ele é feito do passado, né? E por falar em futuro feito do passado, você tem uma grande importância, Siqueira Castro, que é uma participação ativa na Constituinte. Você participou diretamente e ativamente da resistência democrática e da redação da Constituinte, né? E da redação da nossa Constituição de 1988, que hoje está ativa. E você teve uma participação importantíssima, que foi a inserção do devido processo legal dentro da nossa Constituição. Queria saber como é que surgiu o convite para participar, como é que foi a experiência, as discussões, os bastidores e a importância de inserir esse princípio do devido processo legal na nossa Constituição. Bom, nós estamos eu digo, a resistência democrática, os brasileiros que lutaram contra a ditadura, enfim, que sofreram com a ditadura, suas famílias pagaram um preço muito grande por isso, né? Nós estávamos todos aguardando a Constituinte, porque havia um convencimento geral de que nós tínhamos que passar a limpo o Brasil, né? Que nós não podíamos ficar com aquele arremedo de Constituição, a Constituição de 67, com a emenda constitucional número 1 de 69, que aquilo era um resíduo autoritário, né? Que infelicitou o país, né? Então nós tínhamos que ter uma Constituinte, né, que passasse o país ali. Então, todos nós trabalhávamos pela Constituinte. Eu tinha um grupo no Rio de Janeiro, que era o grupo dos artistas, né, da Resistência Democrática. A gente se reunia na casa do Chico Buarque de Holanda. E eu era o constitucionalista de plantão, porque eu era o cara que entendia um pouco de direito constitucional
E a gente, estava todo mundo lá, né? Todo mundo, jogador de futebol daqui, o Sócrates, ia toda semana ao Rio para nossas reuniões, todos os artistas, escritores, né? Todo mundo junto ali, naquela grande coesão espiritual para redemocratizar o Brasil, né? Esse era o grande desejo, né? Bom, então, quando é convocada a Assembleia Nacional Constituinte, né, houve uma grande mobilização naquilo tudo, né? O Brasil todo, a imprensa, né, que também estava se redemocratizando, estava saindo das pautas autoritárias, né? Os advogados, a OAB não, a OAB já estava, foi grande vanguarda, inclusive, da redemocratização do Brasil, com Raimundo Fauro, né, com os nossos presidentes todos, né, com Bernardo Cabral, que acabou sendo o relator da Constituinte. Né? Depois eu vou falar até um pouquinho sobre o Bernardo Cabral. Bom, aí o que faz? Instala-se a Constituinte. O Ulisses Guimarães, que era um homem de grande visão, né, deputado por São Paulo, né, pessoa muito econômica nas palavras, inclusive, um jeito muito modesto de ser, né, mas um grande brasileiro. Aí ele falou, bom, a gente tem que trazer para cá também alguns pensadores do direito constitucional democrático, porque aqui tem deputados e senadores, você tem que se lembrar que a nossa Constituinte não foi avulsa, ela foi um Congresso Constituinte. Os deputados e senadores exerciam a função legislativa ordinária, tá? E também o trabalho constituinte, de escrever uma nova Constituição para o Brasil. Então ele falou, bom, a gente tem que trazer aqui, porque tem de tudo aqui, tem médico, tem contador, tem todas as profissões, tem operário, né? Como o Lula foi constituinte, né? E tanta gente. Então nós temos que trazer um grupo, mas esse grupo tem que ser muito bem selecionado, porque tinha os juristas da ditadura, o pessoal que se aproveitou daquele momento, que teve interesses de toda a ordem ali, inclusive de prestígio político, econômico, tudo mal. E o grupo que estava completamente alijado da ditadura, onde eu estava, né, a gente tinha algumas pessoas, né, que já estavam oferecendo contribuição. Então nós fomos convidados. Né? Um belo dia me ligou o Ulisses Guimarães. Né? Ele era até amigo do meu pai, aqui de São Paulo, a nossa família paterna é de São Paulo, meu pai tinha estado na política em São Paulo, meu tio também era ligado ao doutor Ulisses, mas ele não me ligou por nada disso, nenhum laço. Ele ligou para me convidar para ser assessor da Constituinte, e é claro que, como eu estava ali no grupo da redemocratização, dos partidos da esquerda democrática, né, eu fui indicado por muita gente, né? Eu fui indicado por setores do PT que me conheciam, os setores do PDT de Brizola, os deputados, a bancada, né? Esses me conheciam do Rio de Janeiro, né? Eu tinha sido advogado de Brizola desde que ele voltou do exílio, então eu vivia aquele drama humano dos exilados voltando, né? Eu fui indicado. Aí teve outros, Zé Afonso da Silva, que era titular aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, grande democrata, foi o mais importante dos assessores todos, foi Zé Afonso da Silva. Eu falo isso com muito reconhecimento pelo trabalho dele e com gratidão, porque ele me deu muito espaço, né? E me ajudou muito. Né? Miguel Reale Júnior, né? Que também era ligado ao doutor Ulisses Guimarães, né? Ada Peregrini Gnover, aqui de São Paulo, Paulo Bonavides, né? Do Ceará, grande democrata, grande professor. Enfim, era um grupo aí, que eu diria de uns 12 a 15 constitucionalistas, né? Que não precisava provar nada a ninguém, que estavam lá apenas para colaborar com a Constituinte. E eu vivi a Constituinte desde a instalação, eu já estava lá com o Zé Afonso. Eu e o Zé Afonso estavam sempre juntos, Zé Afonso da Silva. Chegamos antes e voltamos depois da promulgação. E vida de deputado, né? A gente ia na segunda, voltava na sexta, às vezes tinha fim de semana. E o doutor Ulisses deu o gabinete para a gente tinha mesa de trabalho, né? E participávamos, isso é que é muito importante, participávamos das reuniões das lideranças partidárias, que é ali que se decidia muita coisa, né? Os líderes de partidos reunidos, tal e coisa. E eu tive muita sorte de ter o Bernardo Cabral como relator da Constituição, né? Ele ganhou do Fernando Henrique Cardoso, que era candidato a relator da Constituinte, ganhou o Bernardo Cabral, e costurou muito bem as bancadas do Nordeste, enfim, né? A Constituinte ia ser muito paulista, se o Fernando Henrique tivesse sido, embora
Ele é um homem de grandes qualidades pessoais, de grande categoria pessoal, mas a Constituinte se abriu para o Brasil com a relatoria de Bernardo Cabral. Ele vem do Amazonas, deputado, tinha sido cassado, advogado, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, o que dá muita vivência, muita experiência. E o Bernardo Cabral logo pegou o grupinho dele, dos assessores, né? Colocou debaixo da asa dele, Sérgio Ferraz do Rio de Janeiro, né? E com isso a gente pôde construir muita coisa. Aí teve um dia lá, para ir ao ponto, devido ao processo legal, eu vinha querendo colocar no elenco dos direitos fundamentais do artigo 5º a garantia do devido processo legal, o due process of law, porque ela estava muito espargida na Constituição, muito espalhada, com contraditório, com a ampla defesa, sabe, que já vinha da Constituição anterior, da ditadura militar, da emenda número 1 de 69. Aí eu falei, bom, eu quero propor garantia do devido processo legal, porque é uma garantia síntese, né? E você garantindo o devido processo legal em qualquer campo da vida, né? Não apenas do direito, da vida. O devido processo legal tem numa convenção, tem numa reunião de condomínio, você tem o devido processo legal, né? Para te dar um exemplo. E também você vai atrair o devido processo legal substantivo, na acepção substantiva, como aconteceu nos Estados Unidos com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na Alemanha, proporcionalidade, Estados Unidos, razoabilidade, que são, vamos dizer, as acepções substantivas meritórias da garantia do devido processo legal. Você não tem o princípio da razoabilidade escrito na Constituição, você não tem proporcionalidade escrito na Constituição, mas o que ampara essas garantias, que são importantíssimas, é a cláusula do devido processo legal. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu propus, nós estávamos numa reunião ali de liderança, estava o texto, todo mundo, tal, o doutor Ulisses, aí eu coloquei a mesma redação da quarta e da quinta e da 14ª emenda da Constituição Americana. Quarta emenda para o Plano Federal, Congresso Nacional, a quinta emenda, para o Plano Federal e a 14ª emenda para a legislação dos estados, membros da Federação Americana. Eles têm a garantia dúplice, federal e estadual. Eu botei, ninguém será privado da vida, da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. É a mesma cláusula, né? No one will be deprived e tal, é a mesma cláusula. Aí vai lá, aqui não parecia uma coisa óbvia, né? Aí chega lá na reunião, lá, o doutor Ulisses puxou o tema, tá? Aí o deputado Nelson Jobim, né? Nos tornamos grandes amigos hoje. Ele era deputado de primeiro mandato pelo Rio Grande do Sul, depois foi ministro da Justiça, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, pessoa notável, de grande saber, um grande democrata, né? Mas ele encrencou com a vida. Encrencou com a vida. Ele chegou para mim, não, Siqueira, não dá, vida não dá, porque isso vai confundir com pena de morte. Nós proibimos a pena de morte, estamos proscrevendo a pena de morte. Deixei o Jobim falar, até porque ele tem 2 metros de altura, é um gigante, né? E é muito truculento na argumentação. E eu aprendi a ser muito sereno, muito tranquilo com as pessoas de grande porte e truculentas, né? Aí o doutor Ulisses vira para mim e faz assim, e aí, Siqueira Castro, como é que ficamos? O que nós vamos fazer? Eu falei, doutor Ulisses, o deputado Nelson Jobim não quer a vida. A Constituição Americana protege a vida, é a origem de tudo isso. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, se quiser tirar a vida, né, a vida já está protegida no caput do artigo 5º, que protege a vida. Claro, é o bem mais primário do ser humano, é a vida. Nós vamos proteger a liberdade e a propriedade, os bens. Agora, eu quero dizer ao senhor o seguinte, se o senhor me permite, é a única Constituição do mundo em que o devido processo legal vai proteger a liberdade e os bens e não vai proteger a vida humana. É a única, não vai ter nenhuma igual. E o Jobim ali, esbravejando ali, não pode, não quero, não sei mais o que. Eu falei, então, aí o Zé Afonso da Silva estava do meu lado, troquei ideia com ele e falou, pô, tirar a vida. Tirar a vida já está no carro, tiramos a vida. E assim que passou a garantia do devido processo legal. Ah, que bacana. Então, eu tenho muita lembrança desse momento aí, pessoas
muito preparadas, mas você vê como as visões, às vezes, né, afastam pessoas até que concordam em 99% dos assuntos, né? Mas naquele ponto eu não estava de acordo com o deputado Nelson Jobim, que hoje é um querido amigo e uma pessoa muito ilustre, a quem o Brasil deve muito também. Siqueira Castro, isso que é o mais legal para mim do podcast. Eu digo um ganho para mim mesmo, não só para os ouvintes, de poder conhecer essas histórias, os bastidores. Poxa, é o berço, né, do nosso país, que é a Constituição, onde tudo nasceu, e conhecer esses bastidores, os nomes, e cada vez que a gente faz o podcast, a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai conhecendo mais do nosso mercado, né? Então, muito legal poder te ouvir. De fato, você tem muitas histórias, você viveu muito da democracia no Brasil, isso é muito legal. E não à toa, né? E por muitos méritos, você é um profissional multipremiado, você ganhou vários prêmios, mas tem um prêmio que eu queria conversar aqui com você, que é a Medalha Rui Barbosa, né? Que é uma medalha que é dada pelo Conselho Federal da OAB. Por que ela é tão especial, né? São só 20 profissionais que foram premiados ao longo desses anos todos, né? Qual que é o sentimento de receber essa honraria, né? E conta pra gente um pouquinho desses bastidores. Bom, eu estava me despedindo do Conselho Federal, fiquei 20 anos lá, né? Conselho Federal, 3 anos de mandato, eu cheguei a ser o vice-decano. Conselho Federal, já estava na hora de passar o bastão, né, e novas eleições no Rio de Janeiro, né, novos postulantes, o que tudo é legítimo, né, você não pode se eternizar nos lugares, a gente tem que dar espaço, oportunidade para os novos talentos, né, alguém que você deseja até que vai poder continuar algum trabalho que você realizou, enfim, né? Então, E a medalha Rui Barbosa é dada uma medalha por cada gestão de 3 anos. Há um brasileiro, ela está disciplinada, inclusive, no regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Os titulares de medalha Rui Barbosa, eles têm assento na mesa com direito à voz em qualquer reunião do Conselho Federal da OAB e em qualquer reunião das seccionais da OAB. Tá? Se eu estiver presente numa reunião da seccional da OAB de São Paulo, por exemplo, né, muitos amigos lá, é claro, me conhecem, eu sou obrigatoriamente chamado para a mesa, tá? Por ser medalha Rui Barbosa. Tá? Isso está no estatuto da medalha Rui Barbosa. Tá? Então ela foi criada para ser dada uma única a cada gestão, 3 anos de mandato. Tá? Quem ganhou a última dessa gestão foi o Bernardo Cabral. Foi o presidente do Conselho Federal da OAB e relator da Constituinte, está com 92, 93 anos, né? E nada mais justo, nada mais merecido. Zé Afonso da Silva ganhou, né? Paulo Bonavite ganhou a medalha Rui Barbosa, né? Enfim, Cleia Carpe do Rio Grande do Sul. Né? Aí houve ali uma movimentação, né? Evidentemente você não pede a ninguém medalha Rui Barbosa, né? São certas coisas que você não pode recusar, mas não se pede também, né? Aí teve ali uma movimentação e eu tive, na gestão em que eu fui medalha Rui Barbosa, foi 2021, né? Eu fui anterior ao Bernardo Cabral. 3 diretores da diretoria, são 5 membros da diretoria, propuseram o meu nome, né? E como eu convivia com todos os conselheiros, com a graça de Deus, eu sempre tive uma relação ótima, muito fraterna com todos eles, e fui, vamos dizer assim, relator de alguns dos mais importantes temas no meu período de Conselho Federal, né? Houve muito boa aceitação, né? É claro, tudo tem debate, tudo tem política envolvida, né? Tem as seccionais, os presidentes das seccionais, eventualmente com seus candidatos, enfim. Mas para mim aconteceu o inesperado, foi ali um turbilhão de apoiamentos e a minha votação foi por unanimidade no Conselho Federal, legal. Sem nenhum outro concorrente, nenhum outro candidato. Então eu tenho um tremendo orgulho, né, dessa comenda, que é a maior comenda da advocacia brasileira, né, e que a rigor não me pertence, né, pertence ao colegiado que me otorgou, Conselho Federal da OAB, que tem uma folha de serviços aí admirável, a advocacia brasileira. Eu fui apenas um instrumento desse colegiado. Não, é muito bacana e isso é mérito, é consequência de todo o trabalho que você contou nesse episódio, que você realizou, né, por vontade, né, buscando de fato
lutando pela democracia, por um país melhor, por um mercado jurídico melhor, por uma advocacia melhor, por direitos, né, para as minorias. Então, isso é mérito do trabalho que você fez e é merecidíssimo, né? Então, muito obrigado. Fico muito sensibilizado aí com as suas palavras. Não, e é um fato, né? E fica muito claro, né? Já da tua trajetória que eu conhecia, ainda mais te ouvindo agora. Siqueira Castro, você falou muito da sua trajetória, da parte como professor, advogado, Assembleia Constituinte, contou os causos. Mas quem é o Siqueira Castro na pessoa física? O que você gosta de fazer? Primeiro, eu sou uma pessoa muito simples, tá? Graças a Deus, destituído de qualquer soberba, de qualquer vaidade. Tá? Sou um amante do trabalho, sabe? Sou um trabalhador voraz. Tá? Eu trabalhar 12 horas por dia, para mim, quando necessário, é tranquilo, né? E tem um lado cultural muito forte. Eu gosto muito de ler. Eu adoro cinema, teatro, né? Então eu estou sempre indo vendo os grandes filmes. Eu gosto muito da filmografia francesa, inclusive italiana também. Tá? Os neoclássicos italianos, gosto muito. Livros de tudo. Hoje eu estou lendo muito sobre inteligência artificial. Escrevi, inclusive, alguns textos sobre o tema. Relações humanas em geral, eu gosto muito. E viajar. Eu adoro viajar profissionalmente, turisticamente, né? Conhecer lugares, pessoas que eu não conheço. E em viajando, né? Eu como a comida local, eu converso com as pessoas, eu ando nas ruas. Eu acho que a melhor maneira de você conhecer um povo, um país, é andar na rua e se misturar entre eles. É a melhor maneira. Então é o que eu faço. Uma vez na Índia, eu estava em volta de mim com 1 milhão de pessoas à minha volta. Né? Ninguém me tocou, eu não senti receio, medo nenhum. O que mostra muito a formação hinduísta, a resignação do povo indiano com a pobreza. Né? Minha mulher é loura, inclusive, claro, ninguém tocou na gente. Eu tinha 1 milhão de pessoas à minha volta. Então, esse tipo de experiência me agrada muito. Por isso é que eu desenvolvi muito a área internacional do escritório. Eu sou o head do Comitê Internacional, né? Abri muito a área internacional, fizemos parcerias com grandes escritórios nos grandes países, centros econômicos que são importantes para a economia brasileira. Eu estou falando de China, né? Já tivemos advogado nosso na China, já tivemos chinês conosco. Na Índia, a mesma coisa. Temos um grande parceiro hoje na Índia. Eu vou sempre lá. Né? Alemanha, França, nem se fala, Portugal, nem se fala, Canadá, enfim. E Rússia também, temos um parceiro na Rússia, já mandamos um colega nosso para lá. Então, em razão desse viés internacional, que vem desde a vocação originária para o Itamaraty, eu sou um diplomata frustrado, porque não entrei, né? Eu desenvolvi muito a área internacional do escritório. Né? E gosto muito dessa área. Né? É um pouquinho por aí. Então, se você me permite um pensamento conclusivo, né? Eu sou essencialmente um advogado, né? Abnegado, um pai de família abnegado também, né? E admirador do seu trabalho. Poxa, muito obrigado. Eu acho o direito de resposta uma iniciativa genial que você fez, você entrevista muito bem e, sobretudo, nos dá a oportunidade, né, de extravasar um pouquinho, o que eu lhe agradeço. Eu que agradeço. Olha, que prazer enorme, Siqueira Castro, poder te entrevistar, conhecer um pouco mais a sua trajetória, que é uma trajetória, claro, conhecida, pública, mas poder ouvir da tua boca, a tua história, a tua trajetória, os bastidores, enfim, tudo que você viveu ao longo desses mais de 50 anos, essa riqueza de detalhes que você trouxe. Obrigado por essa oportunidade, por compartilhar com os nossos ouvintes tanta história bacana, tantos aprendizados. Foi um prazer enorme te receber no Direito de Resposta. Eu que agradeço, um grande abraço a você e a toda a sua equipe. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.